É o artigo 26º e não 16º, também foi uma questão de uma digitação errada. Afonso, o destaque sobre a questão do tempo para a apresentação das teses. O destaque é... Tem que falar aqui. Na verdade... Pode falar aqui? Alô? Tá funcionando? A proposta é só de aumentar o tempo para 30 minutos, né, já que são duas teses, que aí quando a gente pensou em 20, se a gente tivesse um número grande, já que a gente está com tempo, estamos no cronograma, a gente aumentar de 20 para 30 minutos para dar mais tempo para as duas teses se apresentarem. Ok. Bom, então as duas correções das linhas 157 e 270, eu acho que estão esclarecidas. O destaque do professor Afonso, e é do parte da diretoria de uma maneira geral, é que o tempo de 20 minutos para a apresentação de teses pode ser realmente pequeno, dado o temário, né, a amplitude do temário. E a proposta então é que seja alterado de 20 para 30 minutos. Correto? Alguém quer defender contrário a isso? Haroldo? Ah, sim. Até 30. Ok, até 30. O plenário está esclarecido? Bom, acho que a gente não precisa nem colocar em votação, é necessário colocar em votação o regimento, né, com essas duas correções, né, das coisas de digitação e essa mudança, né, do tempo de 20 minutos para até 30 minutos. Só para ficar igual aos outros, fazer a mesma coisa, na linha 168, 30% dos delegados presentes, né? Da outra vez você falou delegado presente também. Linha 168. No outro artigo você falou delegados presentes. Aí também seria delegados presentes. Da moções. Sim. Tudo bem. Então seria a inclusão da palavra aqui presentes, correto? Na 168, né? O plenário então está esclarecido acerca da... Há alguma questão contrária ao regimento, pessoal? Se não há nada contrário, então a gente, né, está aprovado o regimento interno do Congresso, que é o que vai, né, orientar todas as atividades aqui do nosso 12º Consimpro. Estamos muito bem dentro do tempo. Essa mesa de aprovação do regimento estava previsto, inclusive, das 16 às 17, o que significa dizer que a gente está exatamente... né, dentro do horário. Que bom. Como a gente vai ter uma mesa muito densa, né, depois do lanche, isso é bom porque se a gente tiver com uma folga de tempo, né, a gente tem mais tempo para o debate e para a apresentação, inclusive, dos nossos palestrantes, tá certo? A gente vai entrar então, Yara, compõe com a gente. Até para a gente seguir aqui o regimento, né, a presença de três professora Yara, que é diretora do Departamento de Educação e Cultura, para compor também a mesa aqui, a segunda mesa, que é a mesa de apresentação e defesa de teses. Conforme publicado no nosso edital e agora também no regimento, que a gente acaba de aprovar, nós tivemos duas teses que foram elaboradas e entregues, né, ao sindicato, à secretaria do sindicato. Uma tese é da diretoria, conjunto da diretoria plena do sindicato, e uma outra tese que veio de um conjunto de professores, né, da base, da categoria. Todos nós somos da base, mas que não são diretores e também apresentaram uma tese. No caderno de teses que a gente tem na mão, as duas estão com o mesmo nome, que é o nome do Congresso, tá? É o temário do Congresso. Então não houve diferenciação. Na linha
Só para a gente ter uma ideia, na linha 15 tem a primeira, perdão, na linha 15 não, na página 15, nós temos aí a primeira tese, a tese número 1, a tese que chegou primeiro, a tese da diretoria, que foi pela ordem de entrada aqui na secretaria do sindicato, e depois na página 39 a gente tem a segunda tese, né, materializada aqui nesse caderno, tá certo? Então, conforme nós acabamos de aprovar aqui, a apresentação e a defesa das teses, ela vai se dar em 30 minutos para cada uma das composições fazerem as suas colocações, sua apresentação. Terminada a apresentação das teses, a gente está dentro desse regimento, esse plenário precisa aprovar a tese guia, que vai servir, né, para os trabalhos de grupo na tarde de amanhã, né, para que os grupos possam se reunir dentro do seu temário, né, a partir de um documento, que é a tese 1 ou a tese 2, tá certo? Então eu vou pedir para que os professores que vão fazer a defesa da tese 1, tem mais de um, se tiver mais de um, tá? A tese da diretoria, que já possam vir aqui para frente, para a gente poder encaminhar, e os companheiros, os professores que farão a defesa da tese 2, né, vão ser chamados também. Se houver, Elinho, são quantos professores que vão fazer a defesa? 3. Então, quer que a mesa avise? Faltando 2. Vocês vão dividir? Hélio? Vocês vão dividir igualmente 10 minutos, é isso? Então tá bom. A mesa avisa com 8 minutos, pode ser? Então, a tese 1, a tese escrita pela diretoria, iniciando então a defesa, da apresentação e a defesa, o professor Hélio Maia, e a gente vai então fazer a marcação aqui do tempo, tá legal? Então tá com a palavra. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu defendo a primeira parte aí da nossa tese, da tese da diretoria, que diz respeito à conjuntura internacional e conjuntura nacional. Quer dizer, eu vou aqui iniciar colocando que a nossa tese não tem como objetivo ser absoluta. A nossa tese, ela tem como propósito ser uma tese guia, que estará exposta, estará aberta à contribuição de todos e de todas que participarão desse congresso, que participarão das discussões no grupo. Eu listei então aqui os principais momentos da tese, já que o tempo não nos permite uma discussão ampla das conjunturas internacional e nacional. Nós, da diretoria, autores da nossa tese, dessa tese da diretoria, entendemos o caráter permanente da crise do capitalismo. Entendemos que o capitalismo vive da crise e que é uma crise prolongada. Entendemos que é a pior crise desde 1929. Afirmamos que a crise é o sustentáculo do sistema capitalista. Essa crise é implantada nos estados nacionais através da velha retórica neoliberal de que são necessárias as famosas medidas de austeridade. Com isso, trilhões de dólares são jogados no mercado financeiro, no sistema financeiro, favorecendo assim as grandes corporações internacionais financeiras
que sorriem de ponta a ponta, comemorando os seus lucros exorbitantes. Essas corporações impõem a lógica financeira que interfere na capacidade produtiva dos estados. Interfere também nas relações dos estados com a classe trabalhadora e impõe uma relação de entrega dos recursos naturais desses estados. Entendemos que a esperança seria uma ação do sistema político sobre o sistema financeiro para controlar e regularizar esse sistema. Mas o que nós temos visto, infelizmente, nos estados comprometidos é a violação dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a criminalização das lutas sociais, o que permite uma abertura que consideramos perigosa para um sentimento nacionalista que impõe a exceção, que impõe a intolerância. Podemos ter como exemplo, na Europa, a intervenção da União Europeia em países como a Grécia, com a forte pressão do FMI, do Banco Central Europeu, na França, Alemanha. Os trabalhadores vão às ruas, os sindicatos desses países, de forma organizada, lutam pela manutenção de direitos e principalmente pela manutenção da aposentadoria. Querem aumentar o tempo de trabalho e reduzir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Na Ásia, no Oriente Médio, o que vemos é uma crise geopolítica. E vemos também uma reorganização para que os aliados do sistema tenham a hegemonia da região. Na América Latina, vemos claramente os Estados Unidos tentando, de forma desesperada e avassaladora, interferir em países como a Bolívia, como a Venezuela, na Argentina e no Brasil. Países que se firmaram democraticamente de forma progressista e que se desvincularam, de certa forma, dos desmandos dessa matriz. A forma de ação para com aqueles que não se alinham ao seu projeto de dominação é sempre a mesma. A forma é sempre a mesma. 10 minutos realmente é muito curto. É sempre a mesma. E eu quero dizer que esse tipo de compreensão, esse debate, tem sido por nós apresentado através
dos nossos periódicos, dos nossos boletins, dos nossos jornais, a nossa categoria. Eu vou ter que dar um pulo para a conjuntura nacional e eu queria começar falando sobre o momento do nosso Congresso e a responsabilidade do movimento sindical em relação a esse avanço dessas forças reacionárias que tomaram o poder 2 minutos. sobre os direitos da classe trabalhadora. Entendemos que precisamos organizar de forma mais firme, né, o movimento sindical e combater esse nefasto projeto e essa forte onda de conservadorismo e de intolerância. Entendemos também que o objetivo principal desse golpe parlamentar, jurídico, midiático, é desmontar a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, é implantar um projeto de redução do Estado, é a retirada dos direitos e conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras e é a entrega do patrimônio nacional aos grupos financeiros internacionais. Nesta tese, companheiros e companheiras, reconhecemos os avanços, os grandes avanços do governo Dilma e Lula, quer da educação, na saúde, na habitação, na construção de um país mais participativo e humano. Mas reconhecemos também e não poupamos crítica aos governos Dilma e Lula e ao próprio Partido dos Trabalhadores, no qual a maioria dessa direção faz parte. Concluindo, Hélio. Nessa tese, vou concluir. Discutimos caminhos e apresentamos também caminhos capazes de barrar os ataques desse governo que podemos chamar de lacaio ilegítimo aos nossos direitos e ao nosso patrimônio nacional. Por um Brasil democrático, inclusivo e soberano, nós dizemos: fora Temer. Sequência? 10. 10 minutos e 40. Sequência? O tempo foi parado aqui, tá, professor? Serei sintético. É possível. É possível. Iniciando. Antes de começar, eu me articulei com um companheiro, eu vou tratar da conjuntura educacional. Eu sou Antônio, diretor aqui do sindicato, etc. Não, por favor, vamos começar agora. Eu negociei aqui com o companheiro Fábio, ele vai tratar da reforma trabalhista e previdenciária, da tese, nossa tese. E eu vou abordar a questão da conjuntura educacional. A nossa tese, companheiro prestaram atenção, a gente dividiu, não tratou da conjuntura educacional como um todo, mas tratou fundamentalmente da reforma do ensino médio, que eu vou tentar fazer uma síntese, da escola sem partido, que eu vou tentar fazer uma síntese, da questão da educação superior privada e da questão da educação infantil. É uma tarefa, como diriam os antigos, hercúlea, né?
eu vou tentar, assim, sintetizar em tópicos, tá bem? Tá, portanto, eu dividi com o Fábio, eu ficar com 8, com 12 minutos, e ele com 8, a partir de agora. A mesa, então, avisa com 10, tudo bem? A mesa avisa com 10 e aí você tem 2 minutos para concluir. Iniciou. No microfone. Tá bem. Conjuntura educacional, reforma do ensino médio. Esse texto da reforma do ensino médio, assim, a gente foi meticuloso quando tentou relatar a questão da reforma do ensino médio de forma, se possível, na medida possível, mais técnica, e não tentar fazer um discurso de sindicato, mas um discurso técnico. Eu vou tentar pegar até assim, alguns tópicos. Companheiros e companheiras, a gente sabe, no geral, que a reforma preconizada pelo governo aqui relatado, pelo companheiro Hélio, não é? Tem uma perspectiva neoliberal, já eles estavam de atalaia, esperando, após o impeachment, muito de repente, mas não que de repente, veio a proposta de reforma do ensino médio. Isso estava maduro. Eu, membro do Conselho Estadual de Educação até recentemente, a gente vem aí uma reforma do ensino médio, que o governo passado foi se segurando. Agora eles soltaram rapidamente. E o que vem à tona aí? Está no nosso texto, a gente botou assim, sobre a reforma do ensino médio, da medida 746, a palavra de ordem agora é cuidado, não é? É preciso refletir sobre as circunstâncias políticas e sociais de que tratam disso aí. Nesse contexto, a orientação está muito clara ao se propor uma educação sintonizada com a necessidade do mundo do trabalho. Isso aí, para nós todos, tem leitura, né? Uma escola para a classe dominante e uma escola para os menos favorecidos. Isso aí do meu tempo, não é? Parece que está havendo uma recidiva. O discurso da educação para o trabalho e educação. Eu não preciso falar aqui, essa plenária é de educadores e sabe do que eu estou falando. O projeto neoliberal no campo educacional foi interrompido por parte do governo do PT, e já falei aqui. Aqui, eu vou tentar agora os principais aspectos da proposta que trata do ensino médio. Muitos de nós aqui já leu, né? Eu vou tentar só para fixar o que está escrito aqui, tá bem? A ampliação do tempo que o aluno passa na escola é uma das principais alterações. Haverá um aumento progressivo das atuais 800 horas para 1.400 horas, Olivônia. Isto, para pegar uma pessoa menos informadas, que beleza! Vamos botar mais tempo na escola do ensino médio. Só que não está tratando do ensino médio, não está tratando do trabalhador, do aluno trabalhador, aquele que quer fazer o ensino médio, que tem que trabalhar, né? Quando ele aumenta o tempo e preconiza aqui o tempo integral, a escola integral. Desejo de todos nós, numa sociedade mais justa, mais democrática, que seja o tempo integral. E não uma proposta chegando agora, que vai de encontro, bate de frente com as discussões dos educadores, da sociedade como um todo, em relação ao ensino médio. Eu estou correndo, tá? Uma das principais e mais polêmicas mudanças sugeridas no texto torna facultativo o ensino de arte, educação física, sociologia e filosofia. Pronto. A gente nem precisa tocar mais profundamente nesse assunto. Eu tenho companheiros aqui, nós brigamos tanto pela sociologia e a filosofia no ensino médio. Eu sou originário do Colégio Pedro II, muita gente me conhece nesse tempo de 35 anos de ensino médio do Colégio Pedro II, no Colégio Naval e tantas escolas aí. A gente trabalhou tanto, não é, Gustavo? Né? E agora, lutando pela área das ciências, né? E foi uma conquista que a gente anunciou com tanto gáudio a filosofia no ensino médio. Eles estão rapidamente retirando, e aí
eles vão tão... eu estava na mobilização aqui do dia 11, né? Na rua, uma professora com um cartaz lá na Candelária, que arte, onde é que está a arte? Né? A gente diria como poeta, né? Será arte, né? Acabaram com a arte, querem tirar a arte da escola. A gente quer uma escola integral, quer uma escola plena, toda, né? E para formar um cidadão capaz de transformar o mundo. Eles estão jogando com uma proposta de uma educação pontual, né? Para o trabalho, para atender imediatismo, com a ideia do imediatismo. Né? Até o companheiro, meu companheiro, estou olhando aqui para frente dele, o companheiro Arnaldo, que é da física, que é da UERJ, né? Sabe muito bem o que eu estou falando, né? A gente não quer formar alunos do ensino médio voltado para o trabalho exclusivamente, porque aí ele deixa de se inserido no pensado e o produzido, que a gente quer tanto. Um indivíduo capaz de transformar o mundo, e não um indivíduo voltado para o mercado de trabalho, que ainda mais agora com as novas tecnologias. Mas eu já estou ultrapassado. Eu metido a besta, professor de geografia, cobrão nada. Eu estaria profundamente ultrapassado, porque eu discuto com os companheiros aqui, né, que você estaria fora das novas tecnologias. Como é que eles querem agora fazer uma reforma do ensino médio, Afonso, e jogar esses alunos, adequar as novas tecnologias ao mercado, a um currículo voltado para a nova tecnologia, que tem uma mudança muito violenta? Esses alunos serão ultrapassados, claro, porque eles são formados para aquele modelo só, né? E não um indivíduo capaz de produzir, etc. Companheiros, eu vou tentar, dentro do ensino médio, eu vou ler um texto que a gente escreveu aqui. A privatização e a terceirização das escolas estão expostas muito claramente na tal medida provisória 746, ao propor, em primeiro lugar, um segmento profissional sem necessidade de habilitação, dentro da categoria dos trabalhadores em educação. Para a contratação desses profissionais, bastaria a comprovação de notório saber. Edelberto, você ia se dar bem, hein? Ia se dar mal, né? E por último, ao limitar a ajuda da União aos estados, em no máximo 4 anos, abre-se caminho para a parceria público-privada. Eu vou tentar sintetizar aqui. Na realidade, eles estão buscando, não, falta professor de filosofia, vocês estão sonhando, falta professor disso lá em Goiás, lá em Quixeramobim. Não é isto. A gente quer botar as pessoas de notório saber no ensino médio. Um discurso candente, né? Candente, mas enganador, né? A gente está buscando a formação. Aqui é um sindicato de professores, né? Um congresso de professores, né? A gente está trabalhando com as competências, que essa proposta aqui passa por cima, atropela todas as concepções que a gente veio há tanto tempo. E mais as parcerias, eles querem, no fundo, querem privatizar isso. Quando eles jogam para os estados e vão dar até uma verba, um dinheiro, toma lá da cá que eu estou fazendo em Brasília agora, né? Eles dão uma grana para o estado, tá bom, a gente solta um dinheiro para que vocês implantem aqui no Rio de Janeiro. Imagina, eles vão pagar salário, viu? Né? Não pagaram aqui, tem uma grana aqui para vocês adaptarem, jogaram para implantar o ensino médio. Quando eles fazem isto, na realidade, eles estão, a educação fica refém de um modelo econômico, financeiro, que o Hélio tocou aqui, de uma política neoliberal. Companheiro, a gente está fechando aqui. A gente botou no texto o desafio a ser enfrentado pelos educadores progressistas é extremamente difícil frente às transformações do capitalismo na atualidade. Será preciso contestar com urgência o ímpeto da ofensiva neoliberal mediante o questionamento radical da política educacional implementada. Redefinir a linguagem da ética da cidadania, tentando recuperar o sentido democrático das velhas lutas e conquistas ligadas à igualdade, à solidariedade e justiça, dentro de novas conjunturas. Aqui eu vou... esse sentimento de contestação, eu tenho para tudo.
Eu vou pedir vênia ao plenário, não sei o que fazer. Aqui, a questão das ocupações, a gente botou assim. Esse sentimento de contestação move a juventude brasileira no processo de ocupação das escolas e universidades em todo o país, mostrando disposição para a resistência em defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todos. Não a reforma do ensino médio, MP 746, pela regulamentação do ensino privado com exigências legais idênticas às impostas à rede pública e à devida instituição de um Sistema Nacional de Educação, pela valorização dos trabalhadores em educação, com a garantia de condições de trabalho, salário, formação inicial e continuada, plano de carreira para a escola particular também e relação democrática na escola. Todo o apoio às ocupações estudantis. Ponto. Essa é a tese do ensino médio. Eu vou ver se a mesa me dá uma vênia aqui. Eu vou ver se eu pego. A escola sem mordaça, tá bem? Mesa, eu vou pegar a escola sem mordaça. Eu pego a escola sem mordaça no tempo que eu tenho. Depois a gente discute o que fazer em relação à educação superior e infantil, tá bem? Escola sem mordaça, a grande maioria já tem domínio aqui, né? O que é isso? A escola sem partido. Isso é resultado de um projeto, não é preciso ligar aqui, de uma concepção conservadora e que aproveitou a onda, né? E embarcou. E a gente, por acaso, hoje eu sou da Federação de Professores, aqui da FETERJ, aqui no Rio de Janeiro, eu recebi um documento Se a mesa deixar eu terminar, eu quero terminar então. Escola sem partido? Vai ficar, é uma pena porque a gente está deixando. Eu recebi hoje do Instituto de Advogados Brasileiros um documento muito interessante, que é Instituto de Advogados Brasileiros, IAB, Comissão Permanente de Direito Constitucional. O texto nosso, os companheiros vão sentir o tom que é. E eles fazem o IAB, Instituto de Advogados Brasileiros, que é progressista, no campo progressista, bate forte no projeto de escola sem partido. Eu vou citar aqui, só que já que se trata de professores, né? Qual é o conteúdo dessa escola sem partido? Todo mundo sabe isso, no exercício da função. Olha o que é essa lei, que já está contestada pelo IAB, como inconstitucional. No exercício da função de professor, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para essa ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. 2. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou de falta delas. 3. Não fará propaganda político-partidária. Professor, isso é professor, tá bom? Não fará propaganda político-partidária em sala de aula. Nem incluirá seus alunos, nem incitará seus alunos, a participar de manifestações ou atos públicos. Vocês estão ferrados, 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas referentes ao assunto. 5. Respeitará os direitos dos pais e que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Não permitirá que os direitos tal. Aqui, por fim, aqui eles vão uma coisa horrorosa que eu não vou fechar, o tempo está fechando, né? Fechou o tempo? Companheiros, eu vou ler só duas frases, tá? Do termo de inconstitucionalidade
Não, para fechar aqui mesmo. Aqui a IAB. Em função de tudo isso, dessa forma, este relator manifesta a sua rejeição total ao projeto de lei 867 de 2015, objeto da presente indicação, por toda a fundamentação manifestada no relatório e voto e a concordância com o ingresso do Instituto Advogado Brasileiro a uma corte amicus curiae. Você sabe o que é, né? E por fim, eles encaminham isso, propõem que isso seja encaminhado a todo ao Ministério Público, ao setor, etc. A sociedade já está se pronunciando contra a escola sem partido nos moldes aqui. Eu deixo para a mesa para a gente pensar o que fazer em relação à educação superior e ao ensino médio. Talvez em 3 minutos depois a gente consiga dar uma matada. Isso, se a mesa permitir. 30 minutos para cada réu. Eu faço em 5, deixa ele falar. Bom, encerrou. É uma pena porque a gente não vai tratar da educação superior nem da educação infantil, que é objeto. Antônio, vamos lá. Deixa debate.